Antes de eu começar, eu oro ao Senhor que me ajude e me dê as coisas para falar que agrade a Ele, e que as coisas que eu diga possa abençoar todos que ouvirem. Minha primeira experiência com o irmão Branham. A primeira vez que eu vi ele foi em 1947, em Saskatoon, Saskatchewan, Canadá. Ele fez uma reunião lá. Eu nunca tinha visto tantos milagres assim, pessoas que vieram em macas. Quando a reunião terminou, quando ele estava fazendo a oração final, quando ele fez a oração massiva, havia como que de 8 a 12 pessoas que pularam de suas macas e louvaram ao Senhor. Oh, que tempo maravilhoso! Eu nunca esqueci aquela reunião. A próxima vez que eu vi o irmão Branham foi em 1955. Esta foi a primeira vez que eu falei com o irmão Branham. Eu fui com toda a família para Jeffersonville e nós conversamos com ele ali cerca de meia hora. E eu nunca tornei a ser o mesmo desde então. Pedimos para ele orar por nós e ele fez. Eu amaria me lembrar das coisas que ele falou para nós, mas eu não me lembro. Mas só sei que foi maravilhoso. E então a próxima vez que eu vi o irmão Branham foi em 1956 em Minneapolis. Eu e minha esposa fomos para aquelas reuniões de Minneapolis. Nós tomávamos café toda manhã com o irmão Branham. E ele dizia a nós todos os segredos que estavam em nossos corações. Quando voltamos para casa, não havia nada que tivesse em nosso coração que ele não tivesse nos dito. Eu me lembrei da rainha de Sabá. Ela veio para ver aquele dom e nada foi escondido dela. Ele disse tudo o que estava em nossos corações. A próxima vez foi em 1957. Eu tive o privilégio e a honra de organizar a reunião do irmão Branham em 1957, em Saskatoon, numa arena lá. Eu procurei apoio de todas as igrejas evangélicas, e nenhuma delas queriam ter nada a ver com as reuniões. Nenhum dos ministros. Mas nós organizamos a reunião e a arena encheu. Eu vi os surdos, os cegos, os aleijados. Eu vi uma vindo com hidrocefalia. É inacreditável eu lhe dizer o tamanho daquela hidrocefalia. Ele disse para ela, venha aqui amanhã à noite e veja o que será feito. E na noite seguinte, aquela cabeça estava normal. Eu nunca esquecerei isto. Foi um grande milagre. E eu creio que foi depois desta viagem que nós fomos pescar no Doria Lake. E quando fomos pescar, que chegamos lá, o irmão Branham disse, eu creio que este é um bom lugar, irmão Fred. Bem aqui. Muito bem, paramos o barco, começamos a pescar e então começamos a pegar peixes. 16, 17, 18, 19, 20 libras nós pegamos. E as pessoas ao redor que estavam vendo nós pegar todos esses peixes disseram, que tipo de anzol vocês estão usando? Nós dissemos a eles o tipo de anzol que estávamos usando, e eles ao redor do nosso barco, todos pescando, e nenhum deles pegou os peixes. E nós pegando grandes quantidades. E já era quase a hora do jantar. E eles disseram, ó companheiros, até quando vocês vão ficar aí? Deixa nós ficar no lugar de vocês. E então nós saímos, e eles vieram e tentaram e não pegaram nada. E então tivemos o jantar, e depois do jantar nós voltamos de novo. Eu disse, irmão Branham, você acha que aquele lugar é bom de novo, irmão Branham? Sim, eu acho que sim, irmão Fred. E nós fomos pescar e pegamos um bocado de novo. E aqueles companheiros ficaram nos olhando e se perguntando como no mundo eles podem pegar tantos peixes. Eu sei, era o Senhor. E deste tempo, eu me lembro disso, desde quando eu pescava lá com o irmão Branham. Como eu sempre pescava com ele, ele disse uma vez numa reunião em Phoenix, o irmão Fred é o maior pescador do Canadá, e eu dos Estados Unidos. Mas eu sabia, ele era o melhor pescador, amém. Ninguém pescava naturalmente ou espiritualmente como ele.
Na primavera de 1949, eu e um dos meus filhos fomos para uma reunião em Los Angeles. E naquela reunião, irmão Branham pregava sobre a ceia de casamento. Eu vi fogo saindo dos olhos do irmão Branham, cerca de 5 a 7 polegadas de seus olhos. Aquele fogo, eu não sei se outras pessoas viram, mas eu vi aquele fogo. E uma coisa que aconteceu naquela reunião, enquanto o irmão Branham estava falando, da porta da frente vinha um homem de casaco longo. E ele deu uns 6 passos e começou a correr e saltou no ar. E quando ele estava no ar, ele olhou para ver se as pessoas estavam olhando para ele. E quando ele estava caindo, parecia que seu casaco fazia ele voar. E lá vem ele descendo. E quando ele viu que as pessoas estavam olhando, ele deu 6 passos de novo. E indo bem na direção que o irmão Branham estava falando, ele deu um pulo outra vez. E ele continuou assim até chegar onde o irmão Branham estava. E saiu por uma porta do lado. E eu nunca esqueci o que o irmão Branham disse. Eu gosto do jeito que o irmão Smith deixa o Espírito Santo mover. E então eu fui para casa depois daquela reunião. Na verdade, naquela reunião eu não disse. O irmão Thomas me disse, você sabe, irmão Fred, da forma que ele está agindo, todo mundo vai saber quem ele é. Eu disse, não, irmão Thomas, eles não vão saber. E pouco tempo depois daquilo, ele disse, você estava certo. Eu disse, irmão Thomas, se Deus não abrir os seus olhos, você não pode ver isto. Somente a sua graça abre os meus olhos e os seus olhos para verem isto. Amém. Então fui para casa depois daquela reunião, fui para Saskatoon. Mas antes disso, eu ouvi uma voz no meu quarto de hotel. Uma voz, eu estava sozinho. E esta voz dizia, vende todas as suas coisas agora. Eu fiquei... Aquilo era como que de fora de mim, como se estivesse de trás de mim aquela voz. E ao chegar em casa, eu disse para minha esposa, querida, é isto. Vamos vender tudo. E nós vamos descer para lá. E aquela voz me fez mudar para Jeffersonville, onde eu tive a oportunidade de servir ao Senhor, que para mim foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E quando eu comecei a vender as minhas coisas, as pessoas vinham a mim. Eu era um grande fazendeiro no Canadá. Eu tinha grandes equipamentos de trabalho e muitos vinham a mim, muitos dos meus vizinhos. E em lágrimas eles... diziam, amigo, como você pode fazer isto? Eles não entendiam. E eu não podia contar para eles. Eu sei que eles pensavam que eu estava ficando louco. Mas eu dizia, eu sei o que estou fazendo. Então eu vendi a minha terra. E uma coisa vos digo, nunca me arrependi de fazer isto. O irmão Branham me disse uma vez, irmão Fred, se você tivesse continuado lá, você seria um milionário. E disse, que bens você adquiriu aqui? Eu sabia que isto é verdade. Eu disse, eu sou um trilionário agora, no espiritual. Isso era tudo que eu podia fazer. Eu não podia fazer outra coisa a não ser seguir aquela voz. E aquela voz é a mesma voz, eu creio de todo o meu coração, que está nas fitas. E você ouve aquela voz também, irmão e irmã, seja lá quem você for. As suas ovelhas ouvem a sua voz, eles não escutam outra. Em 1960 eu fui para uma... O irmão Tom e eu fomos para uma reunião em Shreveport, Louisiana. Lá, cerca de 10 meses antes daquilo,
Uma mulher batista deu uma profecia na igreja do irmão Jack Moore e disse que Moisés, Elias e Cristo estaria nesta igreja. Rapidamente, o irmão Jack Moore pensou que isso fosse uma falsa profecia. Nós não devemos julgar ele, porque realmente isso parece ridículo ao homem natural. Isso parece ridículo. Mas, quando o irmão Branham estava pregando, ele disse que aquela visão agora estava cumprida. Então, naquela viagem, eu creio que foi na mesma viagem, Thomas e eu estávamos voltando para casa e o rolamento da roda traseira do meu carro começou a fazer um barulho horrível. E eu parei no acostamento e disse, qual é o problema com esta coisa? E ele foi olhar e disse, o seu rolamento traseiro estourou. Eu disse, você pode consertar isso? Ele disse, não perca tempo, vá ao telefone e chame o guincho. E quando fui procurar um telefone, lá estava o irmão Branham sentado no seu carro. Eu disse, irmão Branham, o rolamento traseiro do meu carro se acabou. Você poderia orar, irmão Branham? Ele disse, o seu rolamento está bom agora. Então eu voltei para o carro e o carro correu perfeitamente, sem nenhum barulho. Isso foi o Senhor. Ele deve ter colocado outro rolamento lá, porque o outro estava acabado. Amém. Eu creio que foi em 1961, quando eu comecei a gravar as fitas. Fomos para diferentes reuniões, onde quer que as reuniões fossem. A gravação daquela noite seria para as pessoas da noite seguinte. Eu creio que as pessoas apreciaram isto. Dava muito trabalho, mas nós tínhamos prazer em gravá-las. Eu e os garotos e o irmão Jim. Em 1900, eu tive o prazer de estar nesta reunião. Após ele pregar as 7 eras, na parede de trás da igreja veio a confirmação do jeito que o irmão Branham revelou as 7 eras e pregou elas na parede de trás da igreja. Apareceu o desenho das 7 eras da igreja na parede para todos os nossos olhos verem. As pessoas começaram a gritar. O irmão Branham disse, isto é somente... Isto não é a coisa real. Isso é apenas uma, eu não consigo lembrar da palavra no momento. É apenas uma... Não era a coisa real, era como uma sombra. Mas a coisa verdadeira está ali em cima. Em 1961, um grupo de nós irmãos fomos caçar porcos. Foi no pôr do sol. Foi no pôr do sol, lá em cima, onde essas coisas grandes aconteceram. E nesse dia, o irmão Branham me disse, irmão Fred, você gostaria de matar um porco hoje? Eu disse, sim, eu gostaria, irmão Branham, mas eu não consegui ainda. Eu disse, eu gostaria. Ele disse, sabe aquele lugar ali em cima, irmão Fred, aquilo parece ser um bom lugar. E eu saltei, eu e outros irmãos comigo, irmãos jovens, e nós subimos até lá. E nós ficamos lá e nada apareceu. E um dos irmãos que estava comigo disse, aqui não tem nenhum porco. E eu disse, se vocês quiserem ir, vão a qualquer lugar que quiserem. Eu vou ficar aqui. E eu fiquei lá e adormeci. E depois eu acordei. E um pouco acima de mim eu vi um porco que vinha correndo. E era um dos maiores porcos que tinha. E eu matei o meu porco. Porque fiz exatamente o que ele disse para mim fazer. Tão simples, mas para mim aquilo tudo era o assim diz o Senhor. Ele nunca errava. Algumas pessoas dizem que ele errou. Eu nunca vi ele cometer um erro. Eu nunca vi erro. A próxima vez, creio que foi em 1962. Eu fui mais o irmão Branham para o Canadá com os Baldsalzins. E nós subimos para caçar carneiro selvagem. E Blaine era meu guia. Mas antes de eu ir, o irmão Branham tinha me dito, irmão Fred, você terá uma ótima viagem desta vez.
E o irmão Blame era o meu guia. Ele é filho do irmão Bud Salsky. E então vimos alguns carneiros selvagens lá em cima. E nós estávamos de cavalos, bem no pé desta montanha. Eu disse, irmãos, nós temos que subir esta montanha e atirar do topo desta montanha para o topo da outra montanha para matar o nosso carneiro, porque não tem como chegar mais perto. E ele estava indo como um antílope. Só um momento, disse Blame. Você já viu algo correr como aquilo? Ele disse, espere, eu não posso pegá-lo. Você pode tentar se você quiser. Ok. Então começamos a subir aquela montanha. Quando chegamos no pico daquela montanha, ele disse, veja, Fred, pode ver eles agora? Eu peguei a arma e mirei cuidadosamente. Bem, e lá se foi ele. E Blame deu um pulo cerca de 3 pés no alto. E disse, homem, que tiro! Era cerca de 450 jardas. Foi a quantidade de jardas que eu estimei. Eu não sou tão bom de tiro assim, deve ter sido o Senhor, porque eu não atiraria tão bem desta forma. E ele desceu depois daquele tiro. Mais alguns passos acima havia outro. Oh, ele era tão grande como o outro que eu atirei. E Blame me disse, irmão Fred, pegue mais este. Eu pegarei o próximo, porque... Eu pegarei o próximo, será o meu, mas este um você pega. Então eu atirei e o matei. Mas ele caiu no despenhadeiro e caiu de uma altura tão alta que eu disse, oh, não vai ficar nada dele. E então nós descemos para ir buscá-lo. E quando nós chegamos lá, ele tinha caído quase 800 metros do topo da montanha. Mas havia apenas um arranhão no chifre dele. Quando eu encontrei o irmão Branham, ele me disse, irmão Fred, o Senhor te deu aqueles carneiros, irmão Fred. Eu disse, obrigado, irmão Branham. Você sabe, naquela caçada eu consegui uma rena e um alce. Pense nisso, 4 animais eu consegui em uma caçada. E muitas pessoas caçam muitos e muitos anos e não adquirem nada. E o Senhor foi suficientemente bom para mim, para me dar tudo isto. E alguns me dizem, agora, irmão Fred, você não adquiriu tudo isso em uma viagem? Eu respondo sim, certamente que sim. Mas foi maravilhoso, aquela caçada de carneiro selvagem. E pegando essas 2 espécies de bois, uns dos maiores do mundo. Na verdade, o primeiro tinha o mesmo tamanho daquele que o irmão Branham pegou. Você sabe, o Senhor sempre dava coisas boas a ele. Dava a ele a melhor escolha. Este é o nosso Senhor. Depois disso, eu me lembro, eu tive o privilégio de ver 2 mortos ressuscitarem na reunião do irmão Branham com os meus próprios olhos. Um deles foi o irmão Way. Não sei se muitas pessoas sabem o que aconteceu lá. Eu estava lá, a irmã Way chegou chorando e disse, irmão Branham, ele se foi. Ela disse, tenha misericórdia, irmão Branham. O irmão Branham disse, porque você mostrou misericórdia, misericórdia virá a você. E então ressuscitou o irmão Way. E outra que via ressuscitado os mortos foi em New Hampshire. E essa tinha um médico próximo à sua cama. E ela morreu. O médico disse, ela morreu. E o irmão Branham disse, vamos ficar calmo, esperem no Senhor. E de repente ele disse, Mary, e aqui de repente, Mary ressuscitou. De 1956 para frente, nós fomos em quase todas as reuniões do irmão Branham. Mas Chicago era a nossa igreja natal, porque ele sempre estava mais em Chicago do que em qualquer outro lugar, naqueles antigos dias. Em 1952, eu acho que foi em 1952, eu e minha esposa voltávamos para casa, do Canadá, eu creio. E tínhamos ouvido o irmão Branham falar sobre as 7 montanhas. E aqui nós tivemos a honra e o privilégio de ver isto. Eu creio que está na fronteira de Idaho e Utah.
E lá, aquelas montanhas vai para o leste e para o oeste. E a divisa do continente vai do norte ao sul. Mas isso é parte da divisa do continente, que vai para o leste e para o oeste. E me veio o pensamento, como relâmpago vem do leste para o oeste. Assim será a vinda do Filho do Homem. E o irmão Branham disse que o Senhor disse a ele: eu te darei um sinal eterno. Isto será, seu nome estava naquelas montanhas. Nós tiramos uma foto delas. Nós temos os 7 picos. E eu tirei uma foto e aconteceu da nuvem aparecer. Marta me disse, você estragou a foto. E lá estavam as 3 puxadas, as grandes 3 puxadas. O resto estava coberto. E o irmão Branham disse, aquilo são as 3 puxadas. É uma foto interessante. Ele disse, após a 3ª puxada não há nada a não ser a eternidade. É o que ele disse. Eu estava viajando com o irmão Branham uma certa vez para o Canadá, em uma caçada especial. Eu gostava de viajar com ele, certamente que sim. Não havia nada melhor neste mundo. Como o irmão Robertson disse, parecia que ele era tão natural, mas era mais que isto. Ele era tão humilde. Eu nunca vi um homem como ele em toda a minha vida. E nem mesmo nos dias de hoje. Em 1958, Fram e Jim se casaram. Mas antes que eles se casassem, Martha teve um sonho. Que o irmão Branham vinha e ela dizia, você veio para casar eles? E ele estendia suas mãos e sorria. E para encurtar este sonho, ele estava na sala colocando o vestido de casamento dela. Agora Marta pensou, isso vai demorar muito tempo, abotoando aquele monte de botão nas costas do seu vestido. E mais tarde, quando nós vimos o irmão Branham, ela contou a ele este sonho. O irmão Branham disse, você sabe que eu jamais poria um vestido nela. Mas ele disse, eu estava colocando o traje de casamento em uso sobre ela. Neste tempo, o irmão Tom e eu, e creio que nossas esposas também, estávamos lá, e ele nos levou ao porão. E ele nos mostrou um bocado de fotografias. Em uma dessas fotografias que o irmão Branham nos mostrou, havia o pilar de fogo do lado de fora da janela de um avião. Ele estava num avião vindo de além-mar. E, aparentemente, eles tiveram que fazer um pouso forçado. Eles não foram aonde estavam supostos a ir. Eles estavam indo para Nova York. Creio que este era o lugar. Mas eles pousaram em Gand, Newfoundland, como um atalho. E um homem chegou ao piloto e disse, qual é o problema com você? Por que está parando aqui? Estávamos supostos a ir a Nova York. E o piloto disse ao homem, agradeça a Deus por não termos caído em cima do oceano, porque estamos sem gasolina há 20 minutos, por isso paramos aqui. O irmão Branham nos contou isto. Uma vez nós estávamos no restaurante Johnny's, em Tucson, almoçando com o irmão Branham e a irmã Branham. E de repente, do nada, o irmão Branham disse para a esposa, qualquer dia desses você vai sair do culto. Ela disse, bem, como ele sabe, sair fora do culto? Ela disse, é a predestinação, irmão Branham, o rapto pode tomar lugar, pode ser até agora. E então passou-se 14 anos. E isto aconteceu. Nós estávamos neste lugar e nós íamos colocar uma fita para tocar. E um certo sujeito se levantou lá e disse, eu não vou ouvir esta fita, não tem nenhum sentido. Eu vou sair da igreja. E poucos minutos depois, a esposa saiu de porta fora. E quando ela saiu da igreja, ela ouviu aquela palavra, algum dia você sairá do culto. Ela saiu porque era apenas uma fita, não era um culto do irmão Branham.
Por isso ela fez isso. Mas, como o irmão Branham disse, levou muito tempo para acontecer, mas aconteceu do jeito que ele falou que ia acontecer. Uma vez, Fran e Jim, eu e Martha, e o irmão e a irmã Branham estávamos na piscina em Tucson, falando sobre a casa, como ela se misturava com a montanha. E ele disse, irmão Softman, veja quão lindo isso se mistura. Veja como a casa fica tão perto da montanha, mas ela não pode ficar tão perto, senão as rochas caem sobre você. Ele estava falando sobre isto. Ele disse, um dia nós estaremos aqui em cima, olhando para baixo para isto. Eu tive o privilégio de, em 1963, de estar no Monte Pôr do Sol. Quando aconteceu aquilo lá, que o irmão Branham fala nas fitas, falou tudo aquilo mesmo antes de acontecer, falou em Jeffersonville, e eu creio em Phoenix. E nós estávamos caçando porcos, eu mesmo, o irmão Branham e o irmão Gene Norman, quando ouvimos uma explosão. Parecia como que 7 aviões quebrando a barreira do som ao mesmo tempo. Tal foi o tiro. Eu disse, misericórdia, eles ouvirão isso de todo o país. E então, quando nos voltamos, eu pude ver, ao mesmo tempo daquela explosão, um pilar de fogo sobre o irmão Branham. E eu percebi que o irmão Branham estava diferente. E realmente ele estava diferente. Ele falou ao irmão Jenny e a mim algo que nós não podíamos dizer a ninguém, mas eu tenho tido o privilégio de ser uma testemunha ocular e ver isto. Em 1959, o irmão Branham disse, eu gostaria que você fosse um dos meus auxiliares. E eu pensei no meu coração, eu gostaria de estar no tabernáculo por todo o tempo. E o irmão Branham disse, você pode ir às reuniões, onde quer que elas sejam, irmão Fred. E eu disse, eu estarei honrado em fazer isto, irmão Branham. Eu ainda sou um auxiliar das campanhas evangelísticas de William Branham. E agradeço ao Senhor por isso, e que Deus abençoe vocês todos.